Importância de uma escola incluir um aluno especial? Eu acho que é de extrema importância a inclusão, né? É um assunto que eu acho que cada vez mais deve ser debatido, deve ser trazido. Com as leis que vieram tendo para a inclusão na escola, se facilitou muito a inclusão desse aluno que talvez é especial, é diferente dos demais. E ela tem um papel fundamental na vida de socialização desse aluno, primeiro, né? De colocar ele parte daquela turma, daquele local, igual as outras crianças também são parte, né? Às vezes acontece um movimento inverso, da inclusão não ser tão bacana como deveria, né? Então, às vezes, na escola, as inclusões são meio a goela abaixo, se assim pode dizer. Mas quando a inclusão é feita de uma maneira adequada, o ganho para o aluno, o ganho para os amigos, de conviver com pessoas diferentes e o ganho para a escola, no aprender, no ensinar de forma geral, eu acho que é muito grande. E assim, você vê a dificuldade, tipo, claro que tem muita dificuldade, mas qual é a maior dificuldade pro professor incluir esse aluno na sala dele? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade acho que seria realmente os outros alunos. Porque, querendo ou não, você tem que dar uma atenção especial para essa criança, onde às vezes ela não, na minha disciplina no caso, né, que ela às vezes não quer fazer atividade, não quer estar participando junto, ou às vezes ela não consegue fazer da melhor maneira, mas da maneira dela você vai ajudando ela, ela vai chegando no resultado. Isso é muito legal. Mas talvez a maior dificuldade seja mesmo os amigos. Dependendo da turma, é muito mais fácil, porque tem turma que inclui muito bem essa criança, mas tem turmas que já você tem que ter mais jeito de lidar com a sala. Que nem você falou, que depende muito da turma. Você já teve alguma situação de você ver outros alunos assim discriminando a diferença do seu aluno especial? Já teve essa situação? Já teve assim na quesito de brincadeira, tirar sarro, falar, ai, não consegue. Mas aí enquanto, né, educador ali, a gente tenta assim apaziguar, falar assim, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seu jeito, seu tempo. E aí você tenta auxiliando aquele aluno para que ele chegue no objetivo. Não vai chegar no objetivo igual aos outros, mas a partir das dificuldades que ele tem, ele chega. Mas já aconteceu sim, principalmente de tirar sarro, assim, nunca nenhuma, pelo menos comigo, uma atitude grosseira ou de agressão física, mas de tirar sarro verbal já aconteceu. E como que você aborda o aluno que está cometendo isso? Como que você mostra para ele que o amiguinho dele tem a diferença, mas que ele merece o que os outros colegas dele têm também? Como é que você aborda a situação? Eu trabalho com eles, assim, primeiro, sempre no diálogo. Então, eu converso com eles falando assim, cada um tem seu tempo, cada um tem suas dificuldades e que ele tem o seu tempo diferente para fazer aquilo. E que ele vai conseguir da maneira dele, né? E que a gente tem que respeitar. Então, eu trabalho muito isso do respeito em sala de aula. Muitas vezes eu trabalho com eles com dramatizações. Então, quando eu vejo que a turma é um pouco mais agressiva nesse sentido, ou não respeita muitas diferenças, não só na questão de um aluno com uma deficiência física ou mental, mas às vezes no respeito das diferenças como um todo, né? Então, aquele aluno que tem uma dificuldade a mais, tanto na aprendizagem, ou aquele aluno na questão racial, em N questões de diferenças. Então, eu já trabalhei com eles dramatizações assim que fala só sobre as diferenças, né? Então, aí eu trouxe a questão da raça, a questão da deficiência. Trabalhei um livro que falava sobre uma menina que tinha dificuldade auditiva dentro da escola. Então, a gente tenta usar metodologias para, de algum modo, atingir. Abordar tudo. Isso, abordar tudo. Tá, eu perguntei como que você lida com a situação. E qual, assim, a dificuldade que você... Claro que o aluno, quando ele é diferente, que ele sabe que ele tem uma diferença, ele em si já se sente um pouco fora do padrão. O que você faz para ele, para o aluno que tem a deficiência, se sentir normal? Difícil essa pergunta. Eu creio assim, eu tento deixar ele o mais confortável e eu tento tratá-lo da mesma maneira que eu trato os outros, para que não já torne a diferença aí, né? Tipo assim, ele não vai fazer hoje, porque ele é diferente, nesse sentido. Então eu tento tratar da mesma maneira. Porém, tem momentos que a própria criança, ela
se limita. Se auto-exclui, né? Se auto-exclui, não quer participar e tudo mais. Eu tento conversar, sempre nessa questão da conversa. Mas sim, tem momentos que é difícil, que você não consegue lidar, que às vezes a gente perde um pouco a noção ali, porque você vê que ele começa a travancar a sua aula, então você não consegue dar aula, porque ou a criança está atrapalhando de um modo ali, que te dificulta de dar aula, e aí você tem que tomar alguma medida, assim, que às vezes a conversa não dá. Então, às vezes você manda para a direção, mesmo sabendo de todas as limitações, mas uma atitude extrema. Mas aí eu acho que entra aquela coisa que eu falei no início, né, da inclusão por inclusão. Essa inclusão que às vezes a criança é colocada lá, mas o professor não tem nenhuma base para lidar com aquilo, os alunos não entendem o que aquilo tá acontecendo ali, e eles também querem ter os mesmos direitos daquela criança, que às vezes a criança pode ficar sem fazer, mas eu não posso. Então aí isso é meio difícil, mas é uma questão maior que nós, né? Que nós professores só temos ali que cuidar deles, né? Que dá ali o suporte, porque é uma questão do sistema como um todo. E você, assim, já viu, já teve situações com vocês de dificuldade de aceitação da família de outro aluno? Um exemplo, a pessoa tem ciência que tem um aluno com dificuldade, tanto as crianças que têm autismo ou síndrome de Down. Ele pensa, não, mas esse aluno ele é agressivo, ele vai agredir meu filho. Já teve alguma coisa de um pai querer interceder na inclusão de um aluno? Sim, que eu lembre não. Que eu me lembre não, mas a gente escuta histórias que já correram sim. De tipo, pai vir falar assim, eu não quero que meu aluno fique nessa sala porque tem aquele menino, aquela menina que tem... Se isso ocorresse com você, como que você viria a lidar com a situação, a explicar para esse pai que esse aluno ele merece tanto quanto o filho dele ser incluso em uma escola? Primeiro eu iria colocar o pai que, assim, essa criança que tem uma dificuldade ou algum transtorno, ela é igual ao filho dela perante aos direitos que eles têm. Então, eles têm direito de estar numa escola, matriculados em uma escola é direito deles, direito que eles conquistaram, né, que não muitas vezes essas crianças conquistaram, mas os pais deles lutaram, pessoas lutaram para que eles tivessem esses mesmos direitos. Então, primeiro eu traria isso, a questão dos direitos humanos, que somos todos iguais, e que ele tem essa noção de estar matriculado e deve estar matriculado na sala junto com o filho dele ou de outro, qualquer um. Essa criança precisa estar ali. Então, eu traria isso para o pai e tentaria falar com ele na conversa, levando esse conhecimento para que ele saia dessa ignorância e nesse sentido de não entender o quanto também esse menino merece tanto quanto o filho dele. Porque às vezes o filho dele tem uma dificuldade em outras coisas, que esse talvez não tenha, né? E que a gente tem que aprender a lidar com as limitações da sociedade. A gente encontra de tudo, dentro da escola não é diferente. Sim. E assim, a própria família da criança deficiente, ela também encontra dificuldade e obstáculo para aceitar que o filho tem certa deficiência. Então, às vezes, muita coisa dentro de casa que acaba afetando na aprendizagem da criança que já tem a deficiência. Aí em casa acaba N coisas. Você já chegou a conversar com a família de alguma criança que tem deficiência, que tinha dificuldade em aceitar o aluno, a criança em si? Não, essas coisas normalmente pra gente assim não é muito passado, né? Normalmente às vezes quem toma conta são ou as diretoras, fica mais lá pra frente mesmo. Mas talvez o que eu indicaria, se eu fosse lidar com uma família, primeiro é a questão da aceitação dessa criança e o trabalho multidisciplinar com essa criança. Então, trabalhar a escola junto com um psicólogo, junto com uma fonoaudióloga, porque às vezes a criança precisa, junto com um TO, um terapeuta ocupacional. Então, esse trabalho multidisciplinar, né, vai trazer para essa criança muitas melhoras. Porque às vezes tem pais que, infelizmente, a gente sabe que o filho tem alguma deficiência, mas não busca, né? Então, assim, se o pedagogo, né, o professor aqui da escola já está auxiliando ele, junto com a fono, que vai estar trabalhando a voz, com o psicólogo, com a TO, essa criança, junto com o psiquiatra, que às vezes precisa entrar com remédio, né? Então essa criança vai estar evoluindo de uma maneira muito melhor. Ela vai melhorar em casa, ela vai melhorar na escola, mas o primeiro passo é a família aceitar que ela precisa de ter toda essa rede de recursos, essa rede de profissionais auxiliando o filho dela. E os pais, às vezes, têm que aceitar isso e seguir em frente, saber que sem isso o filho dela não vai ser o melhor. Então, se eles querem o melhor para o filho, eles vão ter que fazer isso. Então, talvez eu daria essa ideia aí. É toda uma junção, né? Sim, de saberes para que
tragam uma melhora para o filho. Sim, é claro que a escola, ela precisa oferecer o que por lei é dito que ela tem que oferecer para um aluno deficiente, mas também tem que vir com a ajuda da família e todo mundo junto fazer com que o aluno seja incluído, né? Aqui na escola, tem algum projeto ou alguma coisa que faça a inclusão desses alunos, ou é somente eles colocam lá na sala e é isso? Infelizmente não, né? Só coloca-se na sala e é isso. Talvez é uma coisa que se possa pensar realmente a longo prazo para fazer, mas é só uma inclusão por inclusão.